Olá, pessoal, espero que todos estejam muito bem. Aqui quem fala é a Sabrina Vilaça, professora aqui do SES. E hoje nesse vídeo eu trago alguns tipos de choque. Você sabe quais são os tipos de choque que a gente pode encontrar no atendimento em pediatria? Mas antes da gente falar os tipos, a gente precisa conceituar o que é o choque, tá? Então, o choque, ele é um estado fisiológico caracterizado por perfusão inadequada dos tecidos, tá? E essa perfusão inadequada, ela não vai conseguir atender as necessidades metabólicas, né? E nem oxigenar todo esse tecido, tá? A maioria dos choques, ela se caracteriza por baixo débito cardíaco, tá? Mas lembrando que em alguns tipos de choque é possível que esse débito cardíaco seja alto, tá bom? Mas em regra, a maioria caracteriza por baixo débito cardíaco. E todos os choques vão resultar na função debilitada dos órgãos vitais, né? Seja o cérebro, rins e o próprio coração, tá? Porque se não tem essa perfusão, se tem essa perfusão inadequada, né? Não vai oxigênio, não vai nutrientes. E isso vai acarretar, né? Numa disfunção, né? Daquele órgão vital, né? Seja o coração, o cérebro, tá? Nos rins, isso vai se caracterizar por um baixo débito urinário, por uma filtração ineficaz, tá certo? Então vamos aos tipos de choque. O primeiro tipo de choque que eu trago aqui para vocês é o choque hipovolêmico, tá? E o choque hipovolêmico ele caracteriza pela redução do volume intravascular, né? Que pode ser secundário à perda de sangue ou fluidos ou também eletrólitos, tá? Então, choque hipovolêmico. Também o choque hipovolêmico pode ser em decorrência, tá, de hemorragias, tá, tanto externas quanto internas. E aí isso pode ser em decorrência de um trauma ou uma hemorragia digestiva, seja alta ou baixa, tá certo? Pode acontecer, esse choque pode acontecer em decorrência de perdas cutâneas, tá? Então, crianças queimadas, né, que tem queimaduras extensas de segundo, terceiro grau, a febre pode ocasionar uma perda cutânea, tá? Diarreia, vômito, né, causa perda gastrointestinal. Isso pode ocasionar um choque hipovolêmico, tá? Ou perdas urinárias, tá? Uma poliúria, né? Pode causar essa perda cutânea e em um nível mais grave pode causar um choque hipovolêmico, tá? E o sequestro de líquidos para o terceiro espaço, tá? Então, nos casos de pancreatite e peritonite, você pode ter um choque hipovolêmico. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! No choque distributivo, a gente tem uma distribuição, já está no nome, distributivo, a gente tem uma distribuição inadequada do volume e do fluxo sanguíneo, tá? E aí, nesse tipo de choque, a gente tem alguns subtemas, tá? Então, a gente tem o choque séptico, a gente pode ter o choque anafilático, o choque séptico é em decorrência de infecções, o choque anafilático por conta de uma reação alérgica exacerbada, o choque neurogênico, que pode ser em decorrência de um traumatismo raquimedular, e a insuficiência adrenal, né, que é em decorrência das suprarrenais. O choque cardiogênico, ele já é uma falência do nosso coração, tá? Então, uma falência da bomba cardíaca. E essa falência vai trazer uma incapacidade do coração, né, de bombear e manter uma perfusão adequada, uma perfusão tecidual dele mesmo, tá? E de outro, do corpo, né, em si. Mesmo na presença de volume intravascular adequado, tá? E
O choque cardiogênico ele está presente em algumas situações, como o infarto, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio, que geralmente afeta o ventrículo esquerdo, isso pode causar um choque cardiogênico. Arritmias, porque se o coração ele não bate num ritmo adequado, se ele bate muito rápido ou muito devagar, isso vai ocasionar numa falência da bomba cardíaca, não vai ter uma perfusão adequada dos tecidos, tá? E isso pode gerar um choque cardiogênico. A miocardiopatia dilatada avançada, algumas causas mecânicas, então, defeitos das válvulas cardíacas, a ruptura do septo, aneurisma, vamos supor, aneurisma de aorta, né, de outros vasos, e a insuficiência mitral aguda. Choque obstrutivo é um choque que é em decorrência do fluxo sanguíneo que é obstruído, tá? Então tá no próprio nome. E aí dentro do choque distributivo a gente tem algumas causas, que pode ser em decorrência de um tromboembolismo pulmonar maciço, tá? O choque obstrutivo também pode ocorrer por conta de um tamponamento cardíaco, pode ocorrer por conta de um pneumotórax hipertensivo, uma hipertensão pulmonar e uma coarctação de aorta. E nós temos o choque compensado, tá? O choque compensado é quando há uma presença dessa perfusão inadequada de tecidos, mas o próprio corpo, ele tenta compensar, tá? Essa perfusão inadequada, tá bom? Mantendo a pressão arterial na faixa normal. E aí, como se dá esses mecanismos compensatórios? Esses mecanismos compensatórios se dão pela taquicardia, então o corpo acaba gerando essa taquicardia como mecanismo de compensar esse choque. Pode haver uma vasoconstrição, né? E a vasoconstrição é um aumento dessa resistência vascular, né? De um modo sistêmico. E aí isso pode se dar, né? Clinicamente olhando por uma pele pálida, tá? Uma pele fria, uma pele moteada, que popularmente, né, na nossa prática o pessoal fala, a criança tá com a pele mapeada, tá? Então pode ser uma pele moteada, preenchimento capilar retardado, então a gente avalia isso, né, quando a gente aperta aqui, ó, o nosso dedo e conta se em menos de 3 segundos, né, há uma perfusão, a gente fala que a perfusão está adequada. Quando eu aperto, fica branco mais de 3 segundos, né? Não retorna ali o vermelhinho, né? A gente fala que a perfusão está inadequada, tá? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! A gente avalia também os pulsos periféricos que vão estar fracos, isso é um sinal de vasoconstrição. E por que isso acontece? A vasoconstrição acontece como uma forma de compensar, por exemplo, um choque hipovolêmico, tá? Então, se eu tô ali perdendo sangue, né, vai haver uma vasoconstrição para que não tenha uma perca maior, né, do que já está ocorrendo. Então, isso é uma forma do nosso organismo responder. Isso pode acontecer tanto no adulto quanto na criança. Pode haver um aumento da força da contração cardíaca, tá? Então, o próprio coração ele vai aumentar essa contração como uma forma de compensar os choques, tá? Pode haver um aumento do tônus dos músculos lisos, tá? Principalmente o músculo liso venoso. Vai ter um aumento da resistência vascular dos rins e uma resistência vascular esplênica, tá? E aí isso pode vir em forma de oligúria, de vômitos, bem como uma autorregulação cerebral. Então, pode ter uma alteração do estado mental, uma ansiedade, uma inquietação, uma desorientação e até mesmo um coma. Então, esses sinais podem estar presentes na criança, isso são sinais de mecanismos compensatórios do choque, tá? E aí, sempre lembrar, tá? Que o choque compensado, que é por meio desses mecanismos que a gente acabou de ver, eles podem levar a um choque hipotensivo, tá? Que é em decorrência dessa queda de pressão e tudo mais. E aí, esse choque hipotensivo, ele é muito perigoso porque ele rapidamente, principalmente em crianças, pode levar a uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, sempre ficar atento, né?
Se eu tenho sinais de mecanismos compensatórios de um choque compensado, eu preciso intervir junto com a equipe médica, com a equipe multi, para isso não virar uma parada cardiorrespiratória, tá certo? E se você quiser saber mais informações, né, saber mais sobre suporte avançado de vida em pediatria, convido vocês a assistirem o curso do SES comigo e nos vemos lá. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.